Eu saúdo os irmãos com a graça de Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 8. Dando continuidade à exposição do Salmo, hoje faremos a exposição do Salmo de número 8. Os pais receberam aí, têm recebido todo domingo, uma folha com aplicações do sermão para as crianças. Tá? Então ajuda o seu filho aí a preencher, a fazer. Tá? Dá trabalho, mas é assim mesmo. Criar filho dá trabalho. E criar filho para a glória de Deus dá mais trabalho ainda. Tá? E vai ser bênção para o seu filho, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabeleceste. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por podermos nos reunir como igreja, poder te servir, te adorar, por causa da tua majestade, da tua grandeza, e pedimos que o Senhor tenha piedade de nós, mais uma vez, e se revele a cada um de nós de forma muito especial durante a exposição da sua palavra. Que o teu Santo Espírito cative o nosso coração, a nossa mente, que o Senhor nos dê, ó Deus, graça para compreender a tua palavra, possamos ouvir com clareza a voz do Senhor, e que a nossa vida seja mudada. A tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, e que possamos, ó Deus, experimentar a vida do Senhor através das Escrituras nessa noite. E assim, ó Deus, o Senhor há de ser amado, adorado e exaltado. Ouça o nosso clamor, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, de um modo geral, nós podemos dizer que o louvor e a adoração nas Escrituras, eles estão sempre, ou são sempre resultados da reflexão e da meditação. Se você não é alguém dado à reflexão e à meditação, isso certamente vai prejudicar a sua adoração. Não existe adoração sem reflexão, sem meditação. Por isso que nós insistimos que o culto tem que ser racional. O culto tem que ser inteligível. Você tem que compreender. E a sua resposta tem que ser fruto da sua reflexão, da sua ponderação, do seu entendimento, daquilo que você compreendeu. Se queremos prestar um culto que agrada a Deus, então nosso culto deve ser dessa forma. Você tem que saber o que você canta. Você tem que saber o que você ora, ou quando alguém ora. Por isso nós falamos amém. E seria estranho falar amém sem saber por que estamos falando amém. Isso é irracional. E nós somos seres racionais. Por isso que nós devemos prestar atenção na leitura durante a liturgia. No nosso caso, por exemplo, o nosso culto, ele te prepara para a pregação. Se você não percebeu isso até hoje, é porque você não faz reflexão durante o culto. Observe como é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto que nós vamos meditar nessa noite é um texto de adoração. E ao ler esse texto, você vai perceber que o salmista, ele compõe essa poesia ou essa música, e essa composição
é fruto da sua reflexão sobre a criação e fruto da sua reflexão na Bíblia. E é curioso, porque a própria Escritura diz que Deus se revela de duas formas. Lembra do Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia anuncia no outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. Você não vê e não ouve, você não ouve nenhum som, mas em tudo você percebe a glória de Deus. Essa é uma forma de Deus se revelar, na sua própria criação. E depois o salmista continua falando sobre a excelência da lei divina. E ele vai então usando uma série de adjetivos para mostrar o quanto a lei divina é excelente. E o que o salmista faz aqui, na verdade, é a prática disso. O que nós temos nesse salmo é a prática de alguém que adora a Deus a partir da reflexão, da revelação geral, ou seja, a partir de contemplar, meditar a grandeza de Deus na criação e a partir da reflexão das Escrituras. E ele fecha ou emoldura o seu salmo com essa declaração: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Observe que o versículo 19, por isso que eu disse que ele vai emoldurar, ele fecha o texto com a mesma declaração: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. O salmo de número 8, observe, nós estamos pregando em sequência esses salmos. Eu não sei se você percebeu isso, mas ele é o primeiro salmo de louvor do saltério. Porque até o salmo de número 7, tirando o salmo de número 1, que ele fala da lei, da excelência da lei de Deus, os outros salmos vão falar sempre um salmo o 2 também não, porque fala da vitória do Messias, mas o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 são sempre salmos de lamento. Agora, o primeiro salmo de louvor, de adoração do saltério é justamente o salmo de número 8. E esse louvor é resultado dessa reflexão. Por isso que ele diz no versículo 3, quando contemplo os teus céus. Ou seja, quando eu paro, medito, quando eu fico observando a criação. Esse salmo é fruto dessa observação, quando ele olha ao redor, tanto para a criação do universo em si, quanto ele olha ao seu redor, para os seres humanos, as pessoas que estão ao seu redor. E ao fazer isso, ele fica abismado. Por isso que ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nós vamos agora fazer a exposição do salmo, mas lembra do que eu disse na introdução: o que nós temos aqui é fruto da reflexão de alguém que meditou na revelação geral, na criação e nas Escrituras. Esse salmo é fruto dessa reflexão. É assim que nós adoramos a Deus, quando nós meditamos, quando nós refletimos. Quando você tem o privilégio, principalmente quando você vai para um sítio, e você tem o privilégio de sair à noite e olhar para o céu, de meditar, de refletir, de ponderar, você pode transformar esse caminhar à noite num momento de culto seu a Deus, ao meditar, refletir e adorar a Deus pela criação. Você também pode transformar o momento em que você contempla as pessoas e fazer isso também um momento de adoração, ao meditar na criação do próprio Deus. Então, a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é a magnífica grandeza de Deus revelada no céu e na terra. Pois ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. A maioria dos salmos de louvor, eles começam com imperativo, para chamar as pessoas para louvar. Se você olhar no salmo de número 9, ele começa assim, e você perceber, a maioria dos salmos de louvor começam assim:
louvar-te-ei, Senhor, ou louvai ao Senhor. A maioria dos salmos de louvor, ele é um imperativo, chamando as pessoas para louvar. Agora o salmo de número 8, ele começa com uma exclamação de louvor dirigida a Deus. Ele é diferente nesse aspecto, quando ele diz, ó Senhor, Senhor nosso. Um outro detalhe a ser observado é que a primeira palavra que aparece na boca do salmista é Senhor. Ele começa com essa declaração, ó Senhor, Senhor nosso. O que isso é muito característico, não do salmo de louvor, mas do salmo de lamento. Por que no salmo de lamento, o salmista começa primeiro chamando a Deus? Porque quando você está angustiado, quando você está com o coração apertado, você vai a Deus com todo o fervor do seu coração. Observe os salmos que nós já fizemos exposição nos domingos anteriores. O salmo de número 3, olha como começa: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. A primeira fala é buscar o nome de Deus. Ele faz a mesma coisa no versículo 6, a mesma coisa no versículo 7. Agora, não é muito comum nos salmos de louvor começar com a declaração Senhor, mas o salmo de número 8 começa assim. Talvez o que o salmista está nos chamando a atenção é que, da mesma forma que ele foi com tanta avidez a Deus buscar por alívio do seu sofrimento e da sua dor, agora ele vai também com a mesma avidez, com a mesma intensidade adorar a Deus. Isso é algo bastante interessante, porque a adoração, ela é o cerne da vida cristã. Mas muitas vezes nós vamos com todo o nosso ser, quando nós queremos que Deus traga cura para o nosso coração. Mas às vezes, quando nós nos voltamos para Deus para adorar, nós já não vamos com tanta ênfase, nós não vamos com o coração tão devotado assim. Mas o salmo de número 8, a exemplo dos salmos de lamento, ele começa diretamente no ponto, no Senhor. É no Senhor que ele começa o seu clamor. Um segundo detalhe nesse texto, observe na sua Bíblia aí, que a palavra aparece duas vezes, ó Senhor, Senhor nosso. Duas vezes a palavra Senhor. Mas qual que é a diferença entre uma palavra e outra? A diferença é que uma palavra, Senhor, está todas as letras maiúscula, ou em caixa alta. O segundo Senhor não, só a primeira, as outras estão em minúscula. Por quê? Porque na Bíblia do Antigo Testamento, todas as vezes que você vê a palavra Senhor em letra maiúscula, se refere ao nome de Deus, e talvez em hebraico seria Iavé, ou Jeová, alguma coisa assim. Esse é o nome que Deus se revela ao seu povo, como um Deus que se relaciona. É diferente da palavra Elohim, Deus. Iavé se refere a esse Deus pessoal. Todas as nações usam o nome Deus, mas só a nação de Israel usa o nome Iavé, que é o nome de Deus que se relaciona com o seu povo de forma bondosa, amorosa, por meio da aliança. O outro nome, Senhor, na língua hebraica, é a palavra Adonai, que se refere à soberania de Deus, ou ao reinado de Deus. Então, ao usar essas duas expressões, ó Senhor, Senhor nosso, o que o salmista está fazendo é exaltar e chamar a Deus, o Deus que se relaciona com o seu povo, o Deus que é amoroso e ao mesmo tempo é o Deus que é governador, que é o rei do universo, o rei de toda a criação. E então o salmista está olhando para Deus dizendo, o Senhor que se relaciona conosco de forma bondosa e que é o nosso governante, é ao Senhor. Ó Senhor, quão magnífico é o nome do Senhor, em todo lugar da criação, em todo lugar onde eu olho, a grandeza desse Deus que se relaciona conosco e que é o governante soberano de toda a terra é manifesto. É dessa forma que o salmista então louva ao Senhor.
E meus irmãos, a magnitude de Deus, ela pode ser vista de fato em toda a criação. É só você parar e observar. Nós precisamos exercitar a meditação e a reflexão. E é interessante que a Bíblia fala muito sobre meditação, né? Você não precisa pegar carona com a meditação do Oriente. Não. A Bíblia fala muito sobre meditar, mas a meditação bíblica não é esvaziar a mente. É o contrário, a meditação bíblica é encher a mente. Só que é encher a mente da verdade, da palavra de Deus. Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então a adoração é preencher a mente com a reflexão e a meditação daquilo que Deus se revela, seja na criação geral ou na especial. É só assim que o nosso coração vai começar a ferver de devoção, de amor e de alegria a Deus. Sabe por quê? Que a nossa vida muitas vezes ela é tão fria espiritualmente? É porque nós não aprendemos a meditar no nosso Deus e na sua revelação. O grande remédio para um coração deprimido é a adoração. O grande remédio para um coração ansioso é a adoração. Mas observe, a adoração que é fruto da reflexão. Está com o coração apertado, não está mais conseguindo enxergar Deus além, parece que você não consegue ir além. Começa a meditar sobre a grandeza de Deus, sobre quem é Deus. Por que você acha que na liturgia nós lemos textos que falam sobre a grandeza de Deus? Hoje nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 1, texto grande, mas que nos revelou um Deus tão poderoso, tão grande, que criou todas as coisas do nada. Mas a grandeza de Deus, ela é revelada também nas coisas pequenas, tá? Olha o versículo 2: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. A magnitude de Deus não é vista somente nas coisas grandes do céu, mas também na boca de bebês, de crianças pequenas, que muitas vezes nós somos tão egoístas no culto, né? A gente fica bastante incomodado com os bichinhos quando eles começam às vezes, mas lembra desse texto, tá? Da boca dos pequeninos, Deus realmente suscita louvor. Crianças são seres frágeis, indefesas, mas a própria experiência, ou melhor, a própria existência da criança já é motivo de louvor. Não há como não glorificar a Deus olhando para uma criança, mas o foco aqui do salmista não é na beleza da criança, é na sua fragilidade. Ao dizer, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, e observe, ele vai dizer, por causa dos seus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O que Deus está dizendo é que tem obras pequenas, porque as crianças são fruto também da criação de Deus, como o sol, as estrelas, tudo. Só que elas são da criação de Deus, elas são pequenas, frágeis e sensíveis. Mas da boca de obras tão pequenas, que parece não poder fazer muitas coisas, Deus está dizendo, pode sair um grande louvor sincero a Ele, que vai confundir os inimigos de Deus. Mas a melhor forma de exemplificar e você entender esse texto é você olhar para a experiência de Jesus. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 21, vai lá, tá? Segura aí o texto de Salmo, que não vamos voltar para ele, obviamente, só para você entender esse versículo. Mateus, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 14, para você entender. Jesus, ele vai citar essa passagem,
Aí você talvez vai entender o que Jesus quer, o que essa passagem quer nos ensinar. 21, a partir do versículo 14. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Observe que Jesus calou a boca dos seus opositores, citando esse texto, porque eles ficaram indignados, porque a canção das crianças, Hosana, ao filho de Davi, é uma canção messiânica. Eles estavam reconhecendo e louvando o Senhor Jesus por ser o Messias prometido. Os fariseus ficaram indignados com aquilo. E quem são os fariseus aqui? Os inimigos de Jesus. Jesus pega e fala o seguinte: olha, vocês nunca leram lá no Salmo? Jesus então cita aquele texto para dizer: olha, vocês não me adoram, vocês são sacerdotes, vocês que são os entendidos da lei, mas Deus usou as crianças, os pequeninos, para poder me adorar. E ao fazer isso, o que essas crianças fizeram, ou o que Deus fez através dessas crianças? É o que diz o versículo 2 do Salmo 8: suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Eles ficaram sem palavras, e Jesus também deixou eles mudos. Jesus foi embora, ele só citou o texto e foi embora. O ponto desse salmo é dizer que a obra de Deus, ela engrandece a Deus, exalta a Deus, e ao mesmo tempo confunde, humilha aqueles que rejeitam a Deus. A rejeição máxima a Deus, ela sempre vai ser a Jesus, obviamente. Quando alguém me rejeita, quando alguém nos rejeita, é algo difícil, porque nós somos povo de Deus. Mas quando rejeita Jesus, essa é a rejeição máxima que alguém pode fazer. Mas Jesus está dizendo que mesmo que o mundo se levante contra o seu povo, se levante contra a sua igreja, se levante contra os adoradores de Deus, Deus pode levantar criaturas frágeis e simples para envergonhar o mundo através da adoração. E eu fiquei pensando sobre isso, porque uma vez eu li um livro muitos anos atrás, fazendo um trabalho do seminário, e tinha uma frase que dizia: adoração é a joia perdida da igreja. E eu sempre fiquei pensando sobre essa questão da adoração. Por isso que eu sou um pouco assim, insistente na questão do culto, no zelo, de escolher música, de cântico, tudo, porque culto é coisa muito séria. Adoração a Deus é coisa muito séria. E a adoração é tão séria, que quando o povo de Deus adora mesmo, com sinceridade, com devoção, com paixão, com entendimento, fruto da sua reflexão, isso traz uma transformação poderosa na vida das pessoas. A maior arma que a igreja tem contra os inimigos da própria igreja é a adoração, porque Deus nos salvou foi para adorar. Esse é o ponto central. Deus te salvou foi para adorar. Não há missão mais importante da vida da igreja. A adoração é mais importante do que a evangelização. A adoração é a missão mais importante da igreja. Por isso nós precisamos, uma hora nós temos que parar como igreja, parar mesmo, e gastar um tempo conversando à luz da Bíblia sobre o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor, ele tem que ser levado a sério por causa da adoração. É por isso que ele tem que ser levado a sério, por causa da adoração. Porque a adoração é a centralidade. E quando Deus diz que da boca das crianças ele suscita o louvor e confunde os seus inimigos, está dizendo crianças frágeis, que às vezes não têm tanta compreensão. Agora nós, que temos muito mais compreensão, que temos as Sagradas Escrituras, que temos muito mais capacidade, às vezes o nosso louvor não agrada a Deus, não honra a Deus, e certamente não vai ter poder contra os inimigos. Mas a criatura que Deus fez,
ela foi feita para glorificar o Criador. E a reflexão do salmista é justamente isso, que a criação, ela exalta a Deus, e ela foi criada para exaltar a Deus, e é por isso que nós pecamos, quando nós não cumprimos o propósito da nossa existência, que é glorificar a Deus. Deus te salvou para isso, esse é o ponto central, a adoração, é para isso que Deus te salvou, e Ele vai confundir os inimigos, o mundo, através da adoração sincera do seu povo. Em terceiro lugar, e esse salmo, na minha percepção, teve só 3 divisões, agora a última ela é maior. O salmista vai mostrar que a magnífica grandeza de Deus, ela é revelada na criação do homem. E observe, a partir do versículo 3, ele diz o seguinte: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Então, quando nós vimos nos versículos anteriores, o salmista, ele usa essa estratégia no salmo, isso faz parte do aspecto literário. Ele exalta a grandeza de Deus, e depois ele mostra algo pequeno da sua criação, que é enaltecido por Deus. Lembra? Ele exaltou a majestade de Deus, depois ele cita as crianças, pequenas, mas que é instrumento de exaltação de Deus. E ele vai fazer a mesma coisa aqui. Então, primeira coisa, ele começa o versículo 3 como uma introdução, porque ele vai dizer no versículo 4. Ele já exaltou a criação, agora ele detalha. Quando ele diz: quando contemplo os céus, as obras dos teus dedos. Eu acho que nós devemos prestar atenção nesses detalhes. Por que existe poesia? Por que existe arte? É para poder dar mais valor a alguns detalhes que racionalmente nós não fazemos. A poesia e a arte você não consegue às vezes traduzir facilmente com palavras. E observe, de forma poética, ele diz que Deus, com os seus dedos, ele cria a lua e as estrelas. É porque quando você olha para a lua e para as estrelas, ou para a criação, de modo geral, ela é tão perfeita que parece que alguém pegou ela e foi, não é assim a ideia? A lua é tão redondinha, parece que alguém pegou ela e formou ela com a própria mão. As estrelas, com as suas luzes peculiares, e você pode depois pensar no universo de um modo geral, ele é tão perfeito, os lugares parece que foram tudo pintado, desenhado, e por isso que a criação, ela é inspiração para os artistas. Quantas obras de arte, a obra de arte de verdade, não essa bobagem que nós temos na nossa geração, mas a obra de arte de verdade, as maiores, as mais belas, são aquelas que são inspiradas na criação, porque a criação mostra os detalhes da beleza do Criador, de um Deus que é artista, de um Deus que é sábio, de um Deus que é belo e demonstra a beleza do seu ser na própria criação, e a criação é algo magnífico. Quando a Bíblia fala dos céus, não é só isso aqui não, meus irmãos, não é só aquilo que você consegue enxergar. Os céus, ele vai para além daqui, né? Hoje, com a tecnologia, a gente pode ter uma ideia do que tem um pouco para lá, mas é só uma ideia, porque mesmo astronautas, o pessoal que tem acesso a lugares bem longínquos, eles sabem que o universo é um lugar cheio de mistério, um lugar grande, glorioso, e por isso que tem um monte de teorias sobre isso. E no meio desse universo tão gigante, tão glorioso, com planeta, com vários sóis, tudo isso, o salmista diz, no meio dessa grandeza toda, tem um serzinho pequeno, e o Senhor dá uma atenção muito grande para ele, e por isso que ele diz: quem é o homem que dele te lembres? Diante do universo tão grande, tão glorioso como esse universo, quem é o homem para o Senhor dar tanta atenção assim para ele? O salmista está admirado, ele está admirado com o fato de seres tão pequenos e frágeis como nós,
ser tão amados por Deus. Dois destaques aqui no versículo 4. O primeiro destaque é a palavra lembre-se. Quem é o homem para que dele te lembres? Essa palavra na língua hebraica tem um sentido de prestar atenção. A ideia é que Deus presta atenção. Ele se lembra, mas no sentido de que ele está atento mesmo àquele ser humano. A segunda palavra, visites, o sentido é de ir ao encontro, de fato visitar mesmo, e ir junto dessa pessoa. Essas duas palavras trazem o conceito de que Deus, ele dá uma atenção especial aos seres humanos e cuida deles de forma especial. Você quer ver a maior prova disso? A maior prova disso é a encarnação. O fato de Jesus se tornar homem é a grande prova do amor de Deus por esse ser tão frágil que somos nós. E para mim isso aí é de fato o auge da manifestação desse amor de Deus por nós. Eu não estou nem me referindo agora à sua morte substitutora, que nos substitui. Não estou nem pensando nisso agora. Eu só quero que você pense num detalhe. Jesus se fez homem. Ele nunca tinha sido homem antes. Era o Deus eterno. Ele se fez homem por amor de nós. E quando ele morreu, ele ressuscitou como homem. E quando ele foi para o céu e permanece até lá hoje, ele permanece como homem. Você imaginou? Algo aconteceu na própria estrutura da Trindade, por amor a esses seres tão pequenos em toda a sua criação do universo. E olha que o salmista não sabia de tudo isso que eu estou contando, não. Ele ainda não entendia da encarnação ainda de Jesus. Mas nós que já temos a Bíblia toda, a nossa resposta não pode ser menor do que a do salmista, e dizer: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, em toda a terra é o teu nome. Em segundo lugar, meus irmãos, o salmista está admirado com o status que Deus deu ao homem. A afirmação de que o homem foi feito um pouco menor do que Deus é admirável. Agora você precisa entender essa afirmação à luz de Gênesis 1, que foi lido hoje na liturgia. Lá você leu que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Agora, nenhuma de suas criaturas recebeu tal privilégio. Você leu todo o texto de Gênesis 1, e você viu como Deus criou cada coisa, mas só ao homem e à mulher, só eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então isso é um privilégio grande. E ser feito à imagem e semelhança de Deus é ser um ser racional. De todas as criaturas, só o homem foi dado a autoridade para governar a criação. Só o homem foi dado a autoridade para desenvolver, criar e manipular a partir da criação. E é nesse sentido que você deve entender, quando o texto diz aqui, no versículo 6, no versículo 5 ainda: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deus deu glória e honra ao homem ao lhe dar o domínio. Você leu hoje em Gênesis, quando Deus deu autoridade para ele dominar. E observe que as palavras que está no versículo 6, 7 e 8 são muito parecidas com as palavras de Gênesis 26, 1, 26, 27 e 28 também. Ambos os textos, o autor inspirado está dizendo que Deus deu ao homem autoridade para governar. E observe: deste domínio sobre as obras da tua mão, sobre os seus pés tudo lhe puseste, tudo, ovelhas e bois e todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas do mar,
tudo Deus deu ao homem, para ele governar, cuidar, para viver em harmonia. Agora, meus irmãos, há uma questão importante que nós precisamos prestar atenção aqui, porque a descrição do homem que o salmista faz nesse salmo, ela foi perdida lá no capítulo 3, quando o homem se rebela contra Deus e prefere ouvir a voz de Satanás do que ouvir a voz de Deus. A descrição do homem nesse salmo é o homem de Gênesis 1 e Gênesis 2, não mais o homem de Gênesis 3 em diante. O homem de Gênesis 1 e 2 se refere ao homem sem pecado, o homem que ainda não estava debaixo da maldição do pecado, e a criação ainda não estava debaixo da maldição do pecado por causa do homem. Lembrando que a criação, ela está debaixo da maldição do pecado por causa do pecado do homem. Para você dizer, mas pastor, o homem faz muita coisa, faz, mas faz de uma forma complicada. Por quê? Porque ele não tem mais o domínio. O homem ainda desenvolve a criação, o homem ainda tem um certo poder sobre a criação, mas esse poder, ele é de fato sempre exercido com confronto. Ele não governa de verdade sobre a sua criação, não. Ele faz isso à custa da destruição da natureza. O ser humano, para desenvolver a criação, ele tem que destruir a natureza. Ele faz isso à custa da morte de muitos animais. Na verdade, os homens e os animais vivem em pé de guerra. Quem aqui tem coragem de adotar um leãozinho, né? Como estimação? Tá? Por que tem animais que são de estimação e outros não? E nunca vão ser? Por que eles não são domesticáveis? Porque eles estão em pé de guerra com o homem e o homem com eles. A descrição aqui é do homem antes de cair no pecado. Não há harmonia entre o homem e a criação. Essa criação que o homem deveria cuidar, zelar, gerenciar. Olha a loucura que vive esse mundo. Tem aí um pessoalzinho aí fora, na mídia, que eles choram e fazem passeatas para proteger animais. E esse mesmo pessoal, mesmo grupo, eles fazem passeata apoiando aborto. Olha se isso não é um mundo doido. Eles andam quase que nu na rua para defender animais. Não estou dizendo que é errado defender animais, mas com a mesma ênfase, eles defendem a morte de bebês. Isso é o reflexo de um mundo em confusão, um mundo perdido. Sem falar outros detalhes, os homens são engolidos por terremotos, maremotos, tsunami, tempestade, furacões, vulcões assustadores que estão em funcionamento pelo mundo afora. Você observa que existe um caos, não existe harmonia na criação, nem o homem com a sua criação. O homem não consegue dominar, ele é refém de tudo isso. Ele não consegue impedir uma tempestade, um furacão, um tsunami. Só quem domina poderia impedir tudo isso. Bem, mas nem tudo está perdido. O homem desse salmo, de fato, ele perdeu o domínio da criação, quando ele se rebelou contra Deus em Gênesis capítulo 3. Mas esse salmo, ele aponta para um segundo homem. Esse salmo aponta para aquele homem que é capaz de restaurar esse domínio perdido. Esse salmo, ele aponta para Cristo. Em duas vezes no Novo Testamento, esses versículos apontam para Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus. O autor de Hebreus, ele vai citar esse texto, e ele vai fazer referência a Jesus, e mostrar que o homem ideal desse texto,
que não existe mais, ele foi vivido na pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 2. Hebreus está antes de Tiago. Versículo 5. O autor de Hebreus diz: pois não foi a anjos que suscitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Está lembrando dessa passagem? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O que ele está fazendo uma citação do Salmo número 8, ele faz com base no texto da Septuaginta, por isso que às vezes tem alguma diferença nas palavras, mas o que eu quero chamar a atenção, e esse é o foco importante dessa citação, é que ele está dizendo que esse homem, que nós não o vemos mais do Salmo 8, esse homem se cumpriu, esse texto se cumpriu na pessoa de Jesus, porque Jesus, de fato, foi o único homem que teve domínio sobre a criação. Porque um outro detalhe sobre o domínio da criação, que eu não falei anteriormente, eu falei que nós não temos domínio sobre as coisas, mas nós não temos domínio nem sobre nós. Por isso que nós precisamos do Espírito, e o fruto do Espírito é domínio próprio, porque nem isso eu tenho condições de dominar, se não for por obra da graça de Deus. Agora, Jesus, o homem perfeito, diferente de Adão, o homem perfeito, ele dominou a si mesmo, ele dominou a natureza. Lembra? Os discípulos ficaram admirados: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Ele tinha domínio sobre os seres espirituais, os demônios tinham que obedecer, se prostrar, e quando ele mandava sair, tinha que sair. Ele tinha domínio sobre a maldição da queda, que é evidenciada, por exemplo, na enfermidade, ao curar. Ele teve domínio sobre o maior inimigo da humanidade, que é a morte, ao ressuscitar. Então, o único homem que de fato foi capaz de subjugar e dominar sobre toda a criação, depois da queda, foi Jesus Cristo. E qual que é a esperança para nós? A esperança é que a Bíblia diz que um dia nós seremos como Ele. Essa é a esperança. O texto lá de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27 e 28, usando uma paráfrase, Paulo está citando também esse salmo, dizendo que todas as coisas foram subjugadas, estão debaixo do pé da autoridade de Jesus. E o texto de 1 Coríntios é interessante, capítulo 15, eu já preguei esse texto aqui, porque ele está falando da ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, ele então recebeu autoridade de dominar sobre tudo. Mas observe, quando que haverá esse domínio? Então, quando é que eu vou poder olhar para o Salmo 8 e dizer: eu já estou vivendo isso aqui? Só no novo céu e na nova terra. Abra sua Bíblia mais uma vez. Agora lá para Isaías capítulo 11. Tem outros textos, viu, meus irmãos, mas eu preferi selecionar esse. Isaías 65 também vai falar. Isaías capítulo 11. Na sua Bíblia, aí, se for atualizada, vai estar escrito aqui em negrito. O tradutor colocou para ajudar: o reinado pacífico do rebento de Jessé. É um texto messiânico, é um texto que fala de Jesus. A partir do versículo 6, ele dá uma descrição, obviamente de forma poética, uma descrição de como será a nova criação, o novo céu e a nova terra.
Ele diz: o lobo habitará com o cordeiro. Hoje não pode, isso não pode acontecer hoje, mas naquela nova criação, sim. O leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará, uma criança os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova de um basilisco. São esses animais peçonhentos, tipo cobra, aranha. Não coloca a mão nesses lugares por enquanto. E ele diz: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A descrição que nós temos aqui é de uma criação que está em paz. Então, qual que é o cumprimento final desse salmo? É na novo céu e na nova terra. Nós que seremos feitos à imagem e semelhança de Jesus, nós vamos viver nessa criação. Aí sim, nós teremos toda a criação debaixo da nossa autoridade. Nós não vamos ficar vivendo em guerra com os animais. A criação não vai ficar revoltada conosco, com tsunami, terremoto, maremoto e etc. Vai ser um tempo em que o homem poderá governar de fato a criação de Deus. A criação de Deus. O cumprimento final desse salmo, ele só é possível porque Jesus nos libertou da maldição da queda, da maldição do pecado imposta por causa da desobediência de Adão e de Eva. Então o salmo de número 8, ele não é só um louvor à criação atual, mas é um louvor profético. E ele conclui o salmo dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu concluo dizendo o seguinte: observe como que a nossa adoração, ela se torna muito mais viva quando você entende, quando você compreende. Se você compreendeu a mensagem nessa noite, você então é capaz de adorar a Deus por Jesus Cristo, porque através de Jesus, nós podemos ter esperança de viver como esse homem do Salmo 8, um dia nós vamos poder dominar a criação, aí um dia, e meus irmãos, esse é o assunto que mais me empolga na Bíblia, é imaginar que um dia a gente vai poder realmente desvendar esse universo inteiro, essas coisas que a gente fica só conversando sobre, essas coisas que a gente fica só sonhando, nós vamos ter o universo inteiro para vasculhar toda essa vastidão da criação de Deus, porque o mundo não vai estar revoltado com o homem, nem o homem com o mundo, que estaremos todos libertos da maldição, da queda, da maldição do pecado. Um dia nós seremos transformados à imagem de Jesus, e então teremos condições de dominar a criação, sem a criação se revoltar contra nós. Então esse salmo é um salmo de adoração, não só pela criação original, mas ele toma agora um tom profético, uma adoração já sonhando com aquele dia. E você então pode unir o versículo 19 desse salmo com as últimas palavras de Apocalipse: Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Amado Deus, obrigado, Pai, por sua palavra, que é tão viva, que é tão poderosa, que é verdadeira, e que enche o nosso coração de esperança.
de saber, ó Deus, que o Senhor está preparando um novo céu e uma nova terra, de saber que esse mundo vai ser transformado, refeito, e através de Jesus, por causa de Jesus, poderemos habitar nele, e poderemos, ó Deus, governar sobre a criação de forma amorosa, com zelo, com cuidado, e viver em harmonia com a própria criação. Tudo isso, ó Deus, toda essa esperança só é possível por causa de Cristo Jesus. Mas nós também queremos adorar o Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio, como seres humanos, de governar sobre a criação. Te louvamos também porque, apesar da maldição da queda, nós ainda podemos, ó Deus, fazer alguma coisa. Isso é fruto da sua graça, da sua bondade para conosco. Mas que o teu povo, ó Deus, compreendendo a sua palavra, possa te adorar com devoção e ansiar no fundo do seu coração pela vinda do Senhor Jesus. Que seja de fato a nossa oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amados irmãos, ide agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Redentor, e o poder e a consolação do Espírito estejam sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.